projeto na poeira, não havia paz em mim. A nova me tornou, me alicerçou, mudou de cor, me... Hoje cai a chuva ou faça sol, sobreviva aos temporais e aos tornados desta vida. Mesmo que meu chão venha a tremer, hoje sou casa de Deus e jamais vou desabar. No mundo eu fui chamado de tapera, um barraco à luz de velas, sem ter paz, sem ter amor. Mas hoje minha história foi mudada, tapera foi derrubada, casa nova hoje eu sou. Isto aí, muito bem, graças a Deus, a paz do Senhor. Estamos entrando no ar com a live nesta noite para levar até você a leitura bíblica da palavra de Deus. Estávamos aí ouvindo Gesso Fino, Tapera Velha. Muito bem, está participando conosco já. Nós vamos Vanduí Ferreira, Cláudia Lima também, muito bem, permaneçam aí participando, compartilhe, comente. Vamos fazer a festa com Deus, com alegria, com satisfação. Vamos ajudar outras pessoas também a participar conosco nesta noite, levando aí até o seu parente, seu amigo, seu vizinho, outra cidade, outro estado, outro país. Quando você compartilha, você está fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Muito bem, né? E aqui nós chegamos para junto de você, contando com a sua audiência, com a sua participação. Não se esqueça de uma coisa aí, compartilha e se inscreva no canal. Ajude o nosso irmão Geraldo a fazer esse trabalho. Isso é pela fé, viu? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Ele é o teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor. É Ele que faz tudo para você, para mim e para nós, né? Então, graças a Deus por isso. Essa é a noite que o Senhor fez para mim e para você. Aproveitamos esta noite a palavra de Deus que Ele tem para você e para mim, no nome de Jesus, né? Graças a Deus por isso. Muito bem, né? Já estou contando com a sua participação. Temos nesta noite aqui no Evangelho de João, viu? Se você pode nos acompanhar aí com a sua Bíblia, faça isso, marque os versículos. O capítulo 14, tá certo? É o Novo Testamento, é o quarto Evangelho, né? E aí eu quero levar para você com alegria essa palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 20. Evangelho de João, capítulo 14. Dá para você aí nos acompanhar. Você talvez tenha a Bíblia aí no seu celular, você tem
na sua casa, na sua estante. Aí vamos fazer a Bíblia, usar a Bíblia, fazer ela funcionar. É ao nosso favor, ao teu favor e ao meu. Vamos trabalhando, fazendo algo para o Senhor, tá certo? Graças a Deus por isso. Então vou fazer a leitura com vocês nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 14, a partir do versículo 11, meus amigos, olha, tá certo? Então nós estamos aqui mostrando para você que é possível sim, nós se alimentarmos ou alimentarmos a nossa alma com a palavra. Você e eu, nós precisamos tão especial para que nós façamos outras pessoas encontrar a salvação de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus, sem a qual não é possível, meus amados irmãos. Nosso irmão José Ângelo da Silva Leite também, né? Participa conosco. Então, foi o que o Senhor Jesus, Ele orientou as pessoas amigas, as pessoas para examinar. Foi Jesus que disse lá em João capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam e cuidais ter nelas a vida eterna. Ele diz assim também: o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos ajudar as pessoas a ter intimidade com a Bíblia Sagrada. O erro é não ajudar as pessoas a ter uma relação íntima com a Bíblia, a palavra, pois é essa que dá entendimento, é ela que dá sabedoria. E Jesus disse vida eterna. Ele disse: encontrais nela a vida eterna. Pois sem a qual não se chegará ao reino de Deus. Também a nossa irmã Valdilene, né? Nós sabemos que estamos em um momento em que, apesar de termos
grande número de material bíblico, há pouca leitura bíblica. Também pouco exames nas escrituras, pouca preocupação do discernimento bíblico. E não se pode deixar sem ajudar, falar, incentivar a leitura bíblica da palavra de Deus. Hoje, às vezes, já não estão mais lendo a Bíblia em casa. Mas antes, não se dormia. Eliel da Silva, nosso Eliel, sem que antes a família se reunisse e teria que fazer o culto doméstico, cantar hinos da harpa cristã e ler a Bíblia Sagrada. Se não fizesse isso, estava em falta, não dormia bem à noite. Não dormia bem à noite. Mas as pessoas trocaram os hábitos. Mas esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, justamente isso, fazer com que somar com outros que já fazem também, que as pessoas leiam a Bíblia Sagrada. Examinem a Bíblia Sagrada. Muitos são os lares que têm a Bíblia, mas poucos são os que examinam. Muito as tem como um livro na estante, mas não usa para a regra de vida, para a base social de uma vivência, padrão com os homens e com Deus. A Bíblia, meu irmão, ela não só te orienta a viver bem com Deus, mas primeiro a viver uns com os outros, com os homens. Jamais você vai viver bem com Deus se você não vive bem com os homens. E por isso eu conto com a sua parceria. Não é para concorrermos com outros canais, não. É para nós atingirmos pessoas carentes, necessitadas de aprender a ler a Bíblia Sagrada. Eu digo isso porque quando eu não conhecia a Bíblia e não tive quem me ensinasse até então, naquele momento, não tinha um trabalho como esse. Mas eu cheguei a uma certa casa e tinha uma Bíblia em cima de um centro, como se fosse ali um objeto. E eu abri ali e não pude entender nada, não a compreendi, pois a palavra de Deus, ela é espiritual e precisa de pessoas para ensinar. Nosso irmão e diácono Elison Magalhães também já está sintonizado na live, né? Muito obrigado, Elison. Deus abençoe. Então, meus amigos, meus irmãos, e eu
Passou o tempo, passou o momento. Só quando então eu recebi de um irmão uma lição bíblica de escola dominical. Ele ofereceu aquela lição e pediu para ler a lição. E consegui ali também uma Bíblia. E com a lição e a Bíblia, comparando uma coisa e a outra, os textos, então aí foi que eu fui entendendo qual rumo devia seguir. A palavra de Deus fez nascer fé no meu coração, fez nascer o desejo de ainda mais se alimentar da palavra de Deus e posteriormente aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Ok? Tá certo, né? Então já podemos fazer a leitura bíblica? Então temos a leitura bíblica para efetuarmos. Conforme havia anunciado João 14, a partir do versículo 11. Então diz a palavra do Senhor: crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não pode receber, porque não vem nem o conhece, não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ainda um pouco o mundo, não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Estou repetindo o versículo 19. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Repetir o versículo 21. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é os que me amam. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, quer dizer, eu aparecerei a ele. Amém. Glória a Deus. Tiago Francisco, irmão Tiago, muito bem, meu irmão, a paz do Senhor.
Que palavra gloriosa da parte de Deus nesta noite. Nosso coração se alegra, aumenta a nossa fé e também nos tira dúvidas. Isso quer dizer, a prova dos 9. Está em Cristo ou não está em Cristo? Tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo? Não dá para ficarmos confundidos. Não dá para ficarmos confundidos. Romanos 9:10 ou é Romanos 10:9 nos dá essa palavra, porque se Jesus voltar agora, e nós estivermos confundidos, não participaremos da sua vida. Glória a Deus. Realmente eu sou assim um pouquinho melhor. Não dá para você ser crente, ser servos, ser salvo, orar, cantar, pregar e não ter certeza da vida eterna. Romanos 10:11 diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É assim, quer dizer, você está ouvindo a palavra da Bíblia, a leitura da Bíblia. Romanos 10:9 diz: todo aquele que nele crê, ele diz, não será confundido. Não pode, meu irmão, ser cristão e estar em dúvida se tem Deus ou não, se tem o Espírito Santo ou não. Então a palavra que nós temos aqui nesta noite, ela é muito real, ela é forte, esclarecedora. E Jesus inicia no versículo 11 dizendo, pedindo: crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim, crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Ele roga, ele pede para que as pessoas creiam nele, creia que ele está no Pai e que o Pai também está nele. Ele diz, pelo menos se vocês vejam que as minhas obras são compatíveis, são parecidas, são idênticas, são semelhantes às obras de Deus. Creia pelo menos por isso. 12 ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará as obras, farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, é possível ser imitador de Jesus. Ele estava se referindo à obediência, ao perdão, à vida eterna, ao amor verdadeiro. Ele se referia a isso. Ele disse, fará as obras que eu faço, ou maiores. Ele disse, porque eu vou para o Pai. Ele já falava da sua morte e da sua ressurreição.
Ele diz: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para o Pai ser glorificado no Filho. Ele diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amardes. É o que ele pede agora aqui: se me amardes, guardareis os mandamentos. Como será possível guardar os mandamentos de Jesus? Se você a leitura bíblica, se você não examina a Bíblia, a palavra, se você não medita no que Jesus falou, tem que discernir, tem que entender, compreender. E para isso você precisa das instruções, biblicamente, para lhe aproximar ainda mais de Deus. Isaías diz: como pregarão se não tem quem ouça ou quem ouve? É preciso ter alguém ouvindo você pregar. Como ouvirão se não tem quem pregue? Olha, irmãos, então se prega, se ensina a Bíblia para que as pessoas ouçam de Jesus e venha gerar fé, a ponto de dessa pessoa crer que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus, mostrando-lhe as obras que eles fazem, falando a respeito deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele diz no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Consolador. Quando ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, ele está fazendo já referência ao Espírito Santo, se referindo ao Espírito Santo que havia de vir. Quando ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, ele estava também se colocando que ele era um Consolador. O que é um Consolador? O que quer dizer um Consolador? Um pai que instrui, um pai que anima, um pai que cuida, um pai que zela. Era isso que Jesus era para a igreja, é isso que Jesus era, não que Jesus era isso que ele naqueles dias era com os apóstolos, segurando, sustentando. Se você for lá para João capítulo 10, ele, naqueles dias, ele disse: eu sou o bom pastor. Quer dizer, ele era o pastor da igreja, ele era o pastor das ovelhas. Ele foi o primeiro pastor em Jerusalém, ali com a igreja. Ele esclareceu muito forte isso. Ele disse: eu sou o pastor, o bom pastor. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele cuidava das ovelhas, ele zelava das ovelhas. Mas aqui ele disse: mas eu vou para o Pai, mas eu rogarei a ele, e ele vos dará outro. Vocês não vão ficar órfãos. Está aqui no versículo a seguir, ele vai falar isso, versículo 18.
Mas estamos no 17 agora, que diz: o Espírito da verdade que ele está se referindo, que o mundo não pode receber. Quando ele está dizendo aqui o mundo, não está se referindo ao espaço físico. Ele está tratando das pessoas comuns que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não o aceitaram ainda como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele está chamando aqui, tratando como um mundo. Não pode. Ele diz: porque não vê, aleluia, nem o conhece. Ele disse: mas vós conheceis. Por quê? Ele disse: porque habita convosco e estará em vós. Ó irmão, se isso não está acontecendo com você, algo não está certo. Se você não está sentindo o Espírito Santo morando, agindo em você, no teu ser, movimentando você, tem alguma coisa errada aí. E a palavra de Deus vai te levar ao rumo certo. A palavra vai te orientar, te colocar na posição de que o Espírito Santo se agrade. Isso é uma preparação. A palavra é uma preparação para você se colocar no ponto de santidade, para receber a presença de Deus no Espírito Santo no seu coração, para fluir, para frutificar as obras de Deus na sua vida. É o que ele disse aqui nos versículos anteriores, no 12. Farás as obras que eu faço e as farás maiores. Ele diz: porque eu vou para o Pai. Você está fazendo a obra de Deus ou as obras de Deus? Ou você tem se sentido uma pessoa vazia? Conhece a história de Cristo, mas não conhece o Cristo da história, ou não tenha recebido o Cristo dentro de você. Capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 38. 7:38 do Evangelho de João. Glória a Deus. O 37 diz que Jesus, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, ele disse: vem a mim e beba. Isso é receber Jesus dentro de você. Ele se comparou aqui, ou ele se colocou na forma de água para matar a sede de salvação, de justiça, de verdade, de amor, de graça. E ele aqui, ele diz: se alguém tem essa sede, ele diz: venha a mim e beba, me receba como único e suficiente Salvador. Eu quero entrar na sua vida.
É ele que disse aqui, ó. Aí ele diz no 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é de qualquer jeito, não é simplesmente de palavras. Ele disse que aquele que crê em mim, mas ele disse como diz as Escrituras. Isso desde os profetas, os salmos e todas as Escrituras. Por isso que ele está dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Aí ele faz uma promessa muito importante quando ele disse rios. Está no plural, não é? Não é? Ele disse rios de água viva correrão no seu ventre. Quando ele disse aqui no versículo 39, diz, falando ele isso do Espírito Santo, diz que havia de receber. Que havia de receber. Agora ele disse rios, não é somente um rio, o Espírito Santo é um, mas ele disse rios, porque ele falava, incluindo inclusive os dons espirituais, que são muitos dons do Espírito Santo. Apesar de você receber Jesus como Salvador, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele mandará outro Consolador para ficar com vocês. Ele disse, o mundo não, para o mundo não conhece nem pode receber. Eu disse, ele está falando do mundo se referindo ao homem do pecado. Não pode, o homem do pecado, o homem afastado de Deus, o homem caído, que não foi justificado pela graça, pela fé, não pode receber. Mas aqueles que levantaram as mãos para o Deus do céu com verdade, esse sim recebe rios, não é um rio não, viu? Rios de água viva, falando ele do Espírito Santo que havia de receber, porque ainda não tinha sido derramado, quer dizer, ele ainda não tinha vindo, porque Jesus ainda ia. Quando Jesus falou, disse, eu vou, ele ainda não tinha ido, só após a sua morte e ressurreição, que ele foi para o céu. E antes de ir, ele disse aos seus discípulos, vão para Jerusalém, ficai lá em Jerusalém, mais cedo ou mais tarde serão revestidos do poder. Atos 2. Atos capítulo 2. Diz que eles estavam lá, reunidos no cenáculo. De repente, ouviram-se um barulho, um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Eu digo a vocês uma coisa, e aquele vento, aquele som como um vento, era o Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu que estava chegando. Como os olhos naturais, eles não podiam ver o Espírito Santo. O Espírito Santo, como o vento em som, um corpo de som, em que ali eles podiam compreender que o Espírito Santo estava chegando. Mas outro sinal que era o Espírito Santo, como o corpo foi dado, língua repartida como que de fogo. Nosso irmão Romeu, né, está participando conosco, a paz do Senhor, irmão. E ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. É como diz as Escrituras, não é do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, é como diz as Escrituras. Tá certo? Então ele diz no 18, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei, eu voltarei. Ele disse, eu rogo ao Pai, ele vai mandar outro Consolador e ele vai voltar. Ele disse, ainda há pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vós vivereis. Então tua vida é diferente porque Jesus vive em você. Se algo está errado, recomeça. Faz tudo certo.
para que Cristo possa verdadeiramente entrar na tua vida. Se o teu coração ainda não está cheio de Deus, se tu ainda tem profundas mágoas, se tu ainda tem ódio no teu coração, é difícil dizer isso, mas Deus manda dizer assim. Mas é difícil dizer isso, porque às vezes as pessoas não compreendem. É preciso renascer de novo. Tiago foi bem claro, disse: da mesma fonte não tem água doce e água salgada. Me tira das minhas conclusões, tudo isso. Porque tu, meu irmão, minha irmã, é serva, é servo do Senhor, e Ele precisa habitar na tua vida. O 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Não é? Que coisa linda. Mas isso aqui é onde você tira todas as suas dúvidas, se você tem ou se você não tem a Cristo na sua vida. Ele disse: aquele que me ama. Se você ama a Deus, veja só aqui, você guarda os mandamentos. Oh, irmão, mas eu ainda não consigo fazer isso. Eu ainda faço isso, aquilo, eu não guardo completo os mandamentos. Sim, mas a palavra é para melhorar. Aos poucos, mas vai melhorando. Ele te compreende, ele te entende, ele te dá um tempo, mas precisa melhorar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os que tem e os guarda, não é somente ler ou olhar, ou observar, não, ele está dizendo: os que tem os mandamentos, ele se os guarda. Esse é os que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Ele disse: do meu Pai. Meu Pai também o amará ele. Aí ele diz assim: ó, eu virei e me manifestarei a... Oh, meu irmão, Deus tem aparecido para você. Você tem visto a Deus. Você tem visto a Jesus. Não, irmão, eu nunca vi Deus, não. Não, irmão, eu nunca vi Jesus. Sim, irmão. O linguajar do Senhor aqui é espiritual. Está dizendo que você precisa sentir Jesus na sua vida pela transformação que aconteceu na sua vida. Você era João do bar. Você era Zé do bar, Joaquim do bar. Não porque você tinha um bar, porque você só vivia lá bebendo. Agora não é mais. Semelhantemente, outras coisas, economizando tempo, que você era, e você agora diz: mas agora que realmente agora eu estou diferente mesmo. Então é Deus em mim, é Jesus que está em mim. Lembrando, não somente nós somos crentes religiosos, somos crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Ser religioso é só mudar a forma de vestir, de falar, de cantar. Não é isso. Não é ser fariseu. Não é ser um esquibra. Não. É ser nascido de novo. Nova criatura. Ele diz: se alguém me ama, então eu virei a ele e me aparecerei a ele. Ele quer aparecer a você porque você é casa e morada de Deus.
Então, meu querido e amado irmão, é verdade, você, eu, ele está dizendo aqui que ele, se eu e meu Pai viremos e fazemos o que? Morada nele. Se Jesus vem, se Deus vem morar em você e morar em mim, nós somos casa, nós somos templos. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos construir, reformar a casa. O Espírito Santo quer morar em você, como disse o Gerson Rufino, numa das suas últimas letras que ele escreveu. Ele narrou muito bem a reforma da casa, reformar a casa. Se ainda você não sentiu Deus, o Espírito Santo ainda não está em você, você percebe que as suas obras ainda são as obras antigas, que você ainda é a casa velha e que precisa ser uma casa nova, peça ao construtor para reformar a sua casa, o Espírito Santo. É ele que reforma. Santidade é a palavra que dá, está lá em João capítulo 17, versículo 17. Veja o que disse Gerson Rufino. Mesmo sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Essa estrutura é pouca pra você morar. Segura aí, meu filho. Você está vendo? Mesmo sendo imperfeito, ele quer morar em você. Mesmo sendo cheio de defeito, ele pode consertar a casa. Ele é o construtor, o Espírito Santo, o Consolador que veio. Ele é o construtor. Mas você precisa buscar, invocar, conhecer a palavra. Ela vai te orientando, te mostrando que você é uma casa. E sendo uma casa para a morada do Espírito Santo, morada de Deus, você precisa mudar. Nós precisamos mudar, se adequar, receber o mandamento. Porque Jesus quer aparecer a você. Jesus quer aparecer a mim, a nós. Mas como? Se eu não estou melhorando a casa. Nossa irmã de Selma Nunes, participando conosco. Deus abençoe. Como acontece se você não melhorar, se eu não melhorar a casa? O nome já diz tudo: Espírito Santo, para morar com os santos ou nos santos. Lucivânia Amorim está participando. Deus abençoe, Deus ajude, Tiago Francisco também. Um abraço a todos vocês. Então Deus quer agir, fazer, morar, aparecer a você. Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Jesus que disse, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Ele disse: eu voltarei para vós. Mateus capítulo 28, o último versículo, a parte última do versículo, ele diz: e eis que estou convosco todo dia. E agora? O que está acontecendo? Você não está recebendo, você não está ouvindo Deus falar com você. E agora, o que está acontecendo? Na sua casa é um problema atrás do outro.
contenda, é insatisfação, é intriga, confusão. E por que Deus está aí? Como que Deus está? Isso não é um mandamento, não é por aí. Tem algo que não está batendo certo, mas ele quer reformar a casa. Diz, pode soltar aí, Gerson, mais uma vez aí, o que está dizendo aí para você? Tem um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Traz o meu consultor. Tira tudo que é velho. Clareia a casa. Preencha as lacunas. E fazendo morar. Ai, 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 ai. Muito bem. Aí, Trabalha, Espírito Santo. preenche. O Espírito Santo trabalha consertando a casa, preenchendo as lacunas, tirando o ciúme, tirando o ódio, tirando a inveja, a prostituição, a maldição, tudo errado. É Ele que faz a Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. nasce em você esse desejo, pedindo a Ele em oração, em jejum, lendo a palavra, dizendo: Espírito Santo, trabalha na minha vida, muda a minha vida, consagra, transforma, regenera, santifica a minha vida. É isso. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, parece que ali em Coríntios eles não estavam entendendo isso. Paulo está advertindo, dizendo: não sabeis, mas você não sabe não que vocês são templo de Deus, morada de Deus em Espírito? Que o Espírito de Deus habita em vós e vocês não sabem isso? Descendo a estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Às vezes as lutas, o calor do dia, a fadiga, os desejos desse mundo tira essa felicidade de você sentir, essa vontade de conhecer melhor o Espírito Santo, aquele que foi dado para mim e para você como o Consolador. E o tempo está passando e você não tem tempo para o Espírito Santo, para pedir, para se deleitar no Senhor, para receber Ele, tirar um particular para conversar com o Espírito Santo. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Isso aí, é preciso você ter um amplo desejo, abrir a tua alma e dizer ao Espírito Santo: eu estou aqui, eu me entrego, eu quero que faça a reforma em mim. Eu quero ser uma nova criatura, como diz em 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Ele ainda continua dizendo: Paulo, ele trabalhou essa área espiritual na vida da igreja em Coríntio. Eles não estavam entendendo que precisariam receber o Espírito Santo, que eles tinham que se colocar como casa reformada, transformada com a palavra para melhorar. Mas pode descer na estrutura, abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Muito bem. Paulo dizia para os coríntios, aos irmãos ali da igreja de Corinto, ele dizia para que eles tornassem uma casa preparada para a morada do Espírito Santo. Ele dizia:
Vou ler a partir do 17, diz: mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. O que ele diz agora? 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quer dizer, essa era uma sujeira que impedia ou que sujava a casa, e o Espírito Santo não podia habitar nela. Perde o Espírito Santo quem suja a casa. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo, está dizendo que o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Mas o que Paulo disse: não sabeis. É como se que eles estavam vivendo um momento distanciado, simplesmente satisfeito por estar congregando, e não buscava o Espírito, a palavra, Deus. E Paulo diz: não sabeis vós que é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Não, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero, porque o corpo é meu, eu visto do jeito que eu quero. Não, o corpo não é seu. O corpo não é seu, o corpo é de Deus, é do Espírito Santo. Você aceitou a Ele como único e suficiente Salvador da tua vida. Você quer ver o que ele diz? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Você quer ver? Paulo trabalhou esse assunto com a igreja de Coríntio ali, especificamente, pois eles não entendiam isso, não estavam entendendo, e Paulo estava explicando a eles que precisariam mudar. 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Referindo-se ao nosso corpo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quer dizer, pelo que nós entendemos aqui também, é que mesmo como crente, eles ainda participavam de algo que era idolatria. Quem sabe comia carne sacrificada, comia sangue. Peru do Natal, não sei o que mais, e tanta coisa. Porque quando ele diz no versículo 14, ele se refere, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual, como com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Tu é diferente, irmão. Tu é diferente, irmão. Daniel lá na casa do rei em Babilônia, vindo do cativeiro, para o cativeiro em Babilônia, ele vindo de Jerusalém, ele tinha tudo para estar agora em uma terra estranha e não mais ter compromisso nenhum. Mas quando ali lhe colocaram o manjar do rei para comer, ele disse: eu não quero não. O manjar do rei tinha os seus preparos, sacrificado aos ídolos, para que eles melhorassem, engordassem, ficassem bonitos. Quem sabe até a taça de vinho, algo mais devia acompanhar. Não era do costume de Daniel, como homem de Deus. Ele rejeitou e disse: eu não quero não, dê para a gente só legume, faz um teste com a gente, eu não posso comer isso aí não. Daniel estava preservando
o seu corpo físico, porque era a comida que ele ia comer. Ele estava preservando o templo, a morada do Espírito Santo. E é por isso que quando o rei estava nas aflições, o filho de Nabucodonosor, quando mandou trazer todos os utensílios da casa de Deus e chamou os prefeitos, os governadores, as prostitutas para tomar vinho nas taças, vinho da casa de Deus, não fazendo caso algum das coisas de Deus que são santas, que são separadas. Ele viu uma mão na parede escrevendo. Se Daniel não fosse templo de Deus, Daniel não tinha a interpretação daquela visão, mas como era templo de Deus, havia preservado o templo de Deus, não havia destruído comendo o manjar do rei, ele agora orou a Deus, e Deus lhe deu a interpretação do sonho, para ele dar ao rei. Você e eu, nós temos que preservar o templo de Deus nesses últimos dias. Tenha cuidado, zele do templo de Deus, da morada do Espírito de Deus, para que você não fique sozinho, sem ter as revelações do alto do céu, para compreender a vontade divina. Sim, Senhor, sim, Senhora. E ele diz o 16, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Está acontecendo exatamente isso, essa relação entre você e Deus. Se não estiver, temos que melhorar. Se não estivermos, temos que pedir, como disse aqui a música, reconstrói a casa, melhora a casa, se for preciso, derruba essa casa, começa essa casa, faz tudo novo. Aí ele diz, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Era como se os coríntios, a igreja de Coríntio, eles não faziam diferença entre coisa e coisa. Para eles tudo era normal, nada ofendia, não tinha problema. Mas Paulo disse, não é assim não, vocês têm que ser diferentes. Se separe, não estava dizendo que não comprasse, que não vendesse, que não andasse, estava falando-se dos costumes. Ele disse, eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Casa de Deus, morada de Deus em espírito. Então você precisa, nós, reconstruir. Se você não está tendo essa comunhão perfeita com Deus, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Vós sois morada, casa, edifício, morada de Deus em espírito, morada de Deus em espírito. E você precisa ter a certeza. O Espírito de Deus está em você. É muito simples. É você usando a Bíblia, a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aos Gálatas, vou te dar a receita aqui, somente para você observar. Capítulo 5. Você vai observar capítulo 5, versículo 16. O que é? O que não é? As obras de Deus.
capítulo 16 ao 21. É muito simples, você vai distinguir. Se você se enquadrar nisso aqui, peça ao Espírito Santo para reconstruir a casa. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, ou elas aparecem, as quais são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vou te dar a qualidade daqueles que, para você entender que você tem o Espírito Santo. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amor aqui não está falando, não se refere à união conjugal. Esse amor aqui está se referindo ao amor de Deus que você precisa ter na sua vida. O amor que perdoa, que suporta. Gozo está falando de felicidade, de alegria, de paz na alma. E muitas vezes você está se sentindo uma pessoa rixosa, amargurada, se sentindo mal com a tua própria pessoa. Aí você pode perceber, essa obra não é do Espírito Santo. Não tem paz nem com o vento. Se sente a ponto de dizer assim, não fala nem comigo que hoje eu não estou aguentando nem a minha sombra. Hoje eu não posso ouvir nem a minha voz. Misericórdia. Essa obra não é do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, ter a obra do bem, ser longano, paciente. Benignidade quer dizer, ser benigno, fazer a obra de benignidade, ser do bem, de bondade, de ser bom. Você ter fé, mansidão. Você está valente? Então, não é o Espírito Santo que está em você, não, irmão. Isso é quando é que você tem o Espírito Santo ou quando é que você não tem. Que Deus abençoe. Deus em Cristo Jesus, nesta noite te faça compreender essa palavra. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, te fortaleça. No nome de Jesus. Queremos pedir oração, uma oração aqui específica. Por Maria Is. Também está pedindo, participe da corrente do bem. Ela é a neta da irmã Nalva Xavier, filha de Adesso Cleiton. Tá certo, irmãos? Os irmãos puderem tomar conhecimento. Adesso Cleiton. Se você tomar conhecimento do bem, dessa corrente, não é bem uma corrente que se diz, mas é alguma coisa, mas como está escrito, não é bem corrente, é uma campanha solidária, né? Uma campanha solidária. Se você
tem o Espírito Santo, você é solidário, é uma pessoa conhecida, precisa de algo, e esse algo está em você. Precisa que você o ajude orando para Deus fazer um algo perfeito, tá certo? Então, nós vamos fazer a oração. A oração vai ser específica nesta noite por essa causa, para Deus agir e dar essa vitória a essa pessoa, né? Essa irmã, em nome de Jesus. Oramos assim: nosso Pai que está nos céus, nesta noite eu te agradeço, ó Deus, por essa maravilhosa palavra que o Senhor tem dado. Vai falando, Senhor, a cada vida, a cada coração. E pedindo, Senhor, por esta criança, para Deus dar vitória a ela, a seus pais. Meu Deus, faz uma obra, Pai Santo e amado. Ajude-nos. Fala ao coração das pessoas solidárias, para que elas se compadeçam e ajudem a essa criança. Nosso Pai Todo-Poderoso, no santo e glorioso nome de Jesus, estamos te suplicando, estamos te pedindo, como diz a tua palavra, crendo que o Senhor está em Deus e Deus está no Senhor. Ele disse: pedireis e vos será feito. Ouça, Senhor, a nossa petição nesta noite e faz conforme a tua vontade. Responde às orações, converte as almas, salva, liberta e transforma. No nome de Jesus. Amém.